de hoje, nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas, nós vamos perceber que vão ser relações estabelecidas, entre o ângulo agudo de um triângulo retângulo e os seus lados, tá? Bom, a primeira relação aqui que nós vamos ver é a relação chamada seno. O seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo em A de vértices ABC, tá? Então, como o triângulo é retângulo em A, no vértice A, você pode verificar aqui que você tem um ângulo de 90 graus. Oposto a esse ângulo de 90 graus, nós temos a nossa hipotenusa, que é o lado que vai de B até C, onde eu falo aqui que a medida dele mede A, é a nossa hipotenusa. E aí o que sobra são os catetos, tá? Eu tenho aqui o cateto que vai de A até B, que eu chamo aqui de medida C, e tem um outro cateto aqui que vai de A até C, que eu chamo aqui de medida B, tá? Então, o triângulo retângulo, ele é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, que são complementares, tá? Ângulos complementares, se você somar aqui o ângulo alfa com o ângulo beta, essa soma aqui tem que dar 90 graus, tá? Então, são ângulos complementares. Nós falamos disso aqui na nossa aula passada, tá? Então, vamos lá. Quando eu for trabalhar com seno, o que é o seno? É uma razão onde eu vou dividir o cateto oposto pela minha hipotenusa. Você tem que tomar cuidado aqui agora, que quando você tem o seu triângulo retângulo, você vai ter hipotenusa e dois catetos. Uma vez identificado o que é hipotenusa, o que sobra vai ser cateto. E aí você vai diferenciar cateto oposto e o outro cateto vai ser chamado cateto adjacente, tá? Então, para você definir quem é cateto oposto, vai depender do seu observador, tá? Do seu referencial. Então, por exemplo, aqui, olha. Se eu tomar como base o ângulo alfa, tá? Ou seja, o ângulo alfa, ele pertence ao vértice C, tá? Uma vez que a minha hipotenusa é o meu A, tá? Eu vou identificar agora quem que é o meu cateto oposto. Bom, se eu estou no vértice C, ou seja, no ângulo alfa, oposto ao ângulo alfa, tá? Oposto ao ângulo alfa, eu tenho, na verdade, o meu C, que é o lado AB. Então, quando eu estiver me referindo ao ângulo alfa, o meu cateto oposto vai ser o meu lado AB, que mede C, tá? Então, vamos lá. Se eu quiser calcular o seno do ângulo alfa, eu vou simplesmente pegar o cateto oposto ao ângulo alfa. É o lado AB que mede C. E vou dividir pela minha hipotenusa que mede A, tá? Agora, perceba o seguinte, ó. Se eu quiser agora calcular o seno do ângulo beta, o meu ponto agora de referência vai ser o vértice B. Uma vez que eu estou no vértice B, e uma vez que eu já identifiquei a minha hipotenusa, que é A, eu vou descobrir agora quem que é o meu cateto oposto. Então, agora o meu ponto aqui de referência é o vértice B, tá? Então, oposto ao ângulo beta, ou seja, de frente para o ângulo beta, está o meu cateto, que é o lado AC, que mede B. Então, agora o meu B passa a ser o meu cateto oposto, tá? Então, se eu for calcular agora o seno do ângulo beta, quem que é o seno do ângulo beta? Cateto oposto, o cateto oposto agora vai ser o meu B, dividido pela minha hipotenusa, que é A. Então, muito cuidado quando você for identificar cateto oposto e cateto adjacente. Conselho que eu dou, acha primeiro a hipotenusa. Para você achar o cateto oposto,
vai depender de qual que é o seu ponto de referência, tá? Identificou o cateto oposto, o que sobra vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. Então, cuidado com isso aí, tá? Você pode calcular tanto o seno de alfa quanto o seno de beta. Agora, guarda aqui a relação. O que é o seno de um ângulo? É sempre igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A outra relação que nós vamos ver é a relação chamada cosseno, tá? O cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, novamente aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, ele é reto em A, que é um ângulo de 90 graus, oposto a 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Achei a minha hipotenusa, o que sobra vai ser cateto. Então, eu vou ter aqui o lado AB, que vai ser um cateto, e o lado AC, que vai ser o outro cateto, tá? Então, perceba que agora, ó, que para eu trabalhar com cosseno, eu vou fazer uma razão, ou seja, uma divisão do cateto adjacente pela minha hipotenusa. Então, vamos lá agora aqui, olha. Se eu estiver me referindo ao ângulo alfa, tá? O meu ponto aqui vai ser o meu ponto C. Bom, eu já identifiquei a minha hipotenusa, tá? Que é, na verdade, o lado BC que mede A, que é a minha hipotenusa. Agora, ó, eu tenho que achar o meu cateto adjacente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? De frente para o ângulo alfa, eu tenho aqui o meu lado AB, que mede C. Esse C meu aqui, ó, por ele estar de frente ao ângulo alfa, ele vai ser chamado para mim de cateto oposto. Então, uma vez que esse aqui é o cateto oposto, esse outro que sobrou aqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, quando eu for calcular aqui o cosseno de alfa, quem que vai ser o cosseno de alfa? Cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é A. Tá? Agora, quando eu for calcular o cosseno do ângulo beta, tá? Eu estou em beta. Achei a hipotenusa, que é A. Agora, para eu calcular o cosseno, eu preciso do cateto adjacente. Perceba agora que, olha, de frente para o ângulo beta está o meu cateto que eu chamo de B, que é o lado AC. Então, por ele estar de frente para beta, esse cateto aqui é chamado de cateto oposto. Uma vez que eu identifiquei o cateto oposto, esse que sobrou agora aqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, se eu quiser calcular o cosseno de beta, quem que é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que nesse caso aqui vai valer C, dividido pela minha hipotenusa, que eu já identifiquei que é A. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Ó. Hipotenusa, ela é sempre oposta a um ângulo de 90 graus. Tá? O que sobra é cateto. Agora, um deles vai ser cateto oposto e o outro vai ser cateto adjacente. Se você identificar o cateto oposto, que é o cateto que está de frente para o seu ponto de referência, para o seu ângulo, tá? O que sobra vai ser o cateto adjacente. Então, é importante aqui você saber que o cosseno de um ângulo é sempre cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí nós vamos ver agora aqui nossa terceira relação, que é a relação chamada tangente. A tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, perceba agora, ó, que a tangente ela não tem a hipotenusa na relação. Ela é uma relação onde divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado com quem é o meu referencial. Tá? Aonde é o meu ponto de observação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o vértice A, que é o ângulo de 90 graus. Oposto a 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Então, se o A é hipotenusa, o que sobrou para mim agora aqui é o cateto. Então, eu tenho um cateto aqui, que é o B, e um outro cateto agora aqui, que é o C. Agora, o meu B pode ser oposto ou pode ser adjacente. A mesma coisa vale para o C. Ele pode ser oposto ou pode ser
adjacente. Então, vai depender de onde eu estou. Então, vamos lá. Se eu estiver analisando o vértice C, eu estou me referindo ao ângulo alfa, tá? De frente para o ângulo alfa, nós temos aqui, na verdade, o cateto C. Então, esse aqui agora vai ser o meu cateto oposto. Se o C é o cateto oposto, esse B meu que sobra agora aqui só pode ser o meu cateto adjacente. Então, se eu for calcular agora a tangente de alfa, quem que é a tangente de alfa? Cateto oposto, que vale C, dividido pelo cateto adjacente, que vai valer B. Tá? Isso é quando eu estiver me referindo ao ângulo alfa. Vou analisar agora o ângulo beta. Oposto ao ângulo beta, eu vou ter aqui agora o cateto. Como está oposto ao ângulo beta, esse meu B agora passa a ser o meu cateto oposto. Tá? E o C vai ser o meu cateto adjacente. Então, eu posso concluir que a tangente de beta é o cateto oposto, que vale B, dividido pelo cateto adjacente, que vale C. Então, é muito importante aqui que você fique atento para cada uma dessas relações. Tá? Então, guarde aí. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Muito importante você saber essas três relações, que é chamada de relação seno, relação cosseno e relação tangente. Bom, seno, cosseno e tangente. Você só calcula seno, cosseno e tangente de um ângulo, tá? Então, você tem que ter um ângulo, tá? Nós estamos trabalhando aqui com triângulo retângulo. Então, você vai trabalhar com um ângulo agudo, tá? Eu sei aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180. Se eu jogar o 90 agora aqui para o segundo membro, vai ficar alfa mais beta, 180 menos 90, 90 graus. Comentei com você aqui na aula passada que os ângulos alfa e beta, eles são chamados de complementares. Então, quando você trabalhar com seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, você vai estar trabalhando com ângulos complementares, que são ângulos agudos, tá? É importante saber isso. Por exemplo, aqui, se o seu alfa valer 10 graus, você vai poder concluir para mim aqui que o seu beta vai valer 80 graus, tá? Então, são ângulos agudos, ângulos entre 0 e 90 graus, tá? Então, seno, cosseno e tangente, você calcula sempre de um ângulo. Guarda isso aí, Bom, você pode perceber aqui, que quando eu peguei aqui, o ângulo alfa, calculei dele o seno, cosseno, tangente. Quando eu peguei agora aqui, o meu ângulo beta, eu também calculei seno, cosseno e tangente, tá? E aí você vai perceber aqui, que se você comparar o seno de alfa com o cosseno de beta, você vai ver que eles deram a mesma resposta, que foi C sobre A, tá? Agora, se você comparar o cosseno de alfa com o seno de beta, você vai ver também aqui que eles deram a mesma resposta, que é B sobre A, tá? E isso não está errado não, meus queridos. Você vai ver que isso aqui vai sempre acontecer quando você calcular seno e cosseno, né, de ângulos que são complementares, tá? Nós vamos falar disso aqui depois, daqui a pouquinho, tá bom? Então, na verdade, você vai ver que essa relação aqui, é importante você entender o que está acontecendo aqui, tá? Bom, mostrei aqui para vocês que existe uma relação chamada tangente, tá? Que a tangente nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá?
Uma outra maneira de você descobrir o valor da tangente é você fazer aqui, ó, a seguinte continha, tá? Para você calcular a tangente de alfa, tá? Basta você pegar o valor do seno de alfa e dividir pelo cosseno de alfa. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, ó. Tangente de alfa. Quem que é o seno de alfa? Nós já descobrimos aqui, ó. Vale C sobre A. Dividido. Cosseno de alfa. Vale B sobre A. Então, daqui eu posso falar que a tangente de alfa, divisão de fração. Repete a primeira, C sobre A, vezes o inverso da segunda, A sobre B. Pode cortar o A com A, e daqui você vai ver que a sua tangente de alfa nada mais é do que C sobre B, que é o que nós encontramos aqui, ó. Tá? Então você pode guardar aí a seguinte relação, ó. Quem que é a tangente? Pode guardar isso aí, ó. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Ou então, para você calcular a sua tangente, você pode pegar o valor do seno e dividir pelo cosseno. Agora, cuidado. A tangente de um ângulo alfa é o seno desse ângulo alfa dividido pelo cosseno desse ângulo alfa. Então, tem duas maneiras aí de você calcular a tangente. A primeira delas, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a segunda delas é você tendo o valor do seno e cosseno do mesmo ângulo. Que aí basta você pegar, na verdade, o seno e dividir pelo cosseno. E aí você vai ter o valor da nossa tangente, tá? Importante aí também você saber essa relação, tá? Bom, não vou fazer tal, mas se você pegar aqui, ó, o valor do seno de beta e dividir pelo cosseno de beta, você vai ver que você vai achar a tangente de beta, que é B sobre C. Correto? Bom, nós vamos falar aqui também agora, ó, de uma relação fundamental que é muito utilizada aí no estudo de trigonometria, tá? Essa relação fundamental, ela vai sair aqui do nosso triângulo retângulo, tá? Então aqui eu tenho os vértices A, B e C. O ângulo A vale 90 graus, o ângulo B vale beta e o ângulo C vale alfa. Oposto ao ângulo reto, eu tenho a minha hipotenusa que vale A, e aqui eu tenho os meus catetos. Um cateto que vale C e o outro cateto que vale B, tá? Então, para nós aqui agora trabalharmos com essa relação fundamental, eu vou focar em apenas um desses ângulos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o ângulo alfa. Quando eu calculo o seno de alfa, quem que é seno? Cateto oposto, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Tá? Vou calcular agora aqui, ó, o cosseno de alfa. Para eu calcular o cosseno de alfa, eu vou pegar o cateto adjacente, ou seja, o C é o cateto oposto. Então, eu quero o cateto adjacente, que é o B. E vou dividir por A. Então, o cosseno de alfa. Paralelo a essas duas relações, eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras, ele fala para mim aqui o seguinte, ó. A soma do quadrado dos catetos é exatamente igual à hipotenusa ao quadrado. Tá? Então, agora aqui, olha, de asterisco, 2 asterisco e 3 asterisco, eu vou tirar agora aqui a minha relação fundamental. Perceba que eu vou fazer aqui a seguinte continha, ó. B quadrado mais C quadrado é igual a A ao quadrado. Perceba que B, C e A são medidas do lado de um triângulo retângulo. Uma vez que é medida de lado de um triângulo,
eu posso garantir que tanto o A, o B e o C são diferentes de zero. Então, como aqui eu tenho uma igualdade, eu vou pegar aqui agora e vou dividir toda essa igualdade aqui, ó, por A ao quadrado. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó, B ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado, e A ao quadrado dividido por A ao quadrado, essa continha minha aqui vai dar 1. Agora, ó, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, perceba que tanto B quanto A estão elevados ao quadrado. A mesma coisa vale para o C e para o A. Então, agora, ó, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ó, B sobre A elevado ao quadrado mais C sobre A elevado ao quadrado. Essa continha aqui tem que dar igual a 1. Agora, ó, você vai fazer aqui o seguinte comigo. Ó. Você pode perceber que B sobre A é o valor de 2 asterisco. E o valor de C sobre A é o valor de asterisco. Então, agora eu vou substituir aqui. Ó. Quem que é B sobre A? Cosseno de alfa. Então, o que eu posso escrever? Ó, cosseno de alfa ao quadrado mais quem que é C sobre A? Seno de alfa. Seno de alfa ao quadrado. Essa continha é igual a 1. Então, essa relação aqui, ó, ela está dizendo o seguinte, ó, se você tiver um mesmo ângulo, tá? Se você tiver um mesmo ângulo, alfa, calcular o cosseno desse ângulo, elevar ao quadrado, e calcular o seno desse ângulo e elevar ao quadrado, e somar as duas respostas, essa continha aqui sempre vai dar igual a 1. É uma relação muito importante que vai te ajudar muito aí na hora de resolver alguns exercícios que trabalham aí com seno e cosseno, tá? Então, guarde aí essa propriedade. O seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado é sempre igual a 1. Essa relação é muito importante aí para a gente, tá? Bom, nós vamos agora aqui fazer alguns exemplos que tratam das relações trigonométricas que nós vimos aqui na aula de hoje. Exemplo. Determine o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus do quadrado da figura abaixo. Bom, aqui eu tenho um quadrado, né? Quadrado de lado AB, BC, CD e AD. Uma vez aqui ó, que essa figura é um quadrado, eu sei que o quadrado ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, tá? Então, eu posso falar que cada um desses lados aqui, ó, a medida dele vale L, tá? E aí ele quer que, na verdade, nós calculemos o valor de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus da figura abaixo. Então, agora eu estou me referindo ao meu ângulo de 45 graus que está no vértice C, tá? Você pode perceber aqui, ó, que esse triângulo aqui, ó, definido pelos vértices A, C, D, ele é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo aqui de 90 graus no vértice D, tá? Então, para eu calcular seno, cosseno e tangente, eu vou aplicar nesse triângulo retângulo, né? Definido pelos vértices A, C e D. Bom, para eu trabalhar com seno, cosseno e tangente, eu tenho que ter um ângulo, né? E aí eu vou trabalhar com o ângulo e relacionar com os lados desse triângulo, tá? Então, o que eu vou fazer agora, então, aqui, olha? Eu vou simplesmente aqui chegar nesse triângulo meu, tá? E vou reparar aqui nele quais são os catetos e quem é a minha hipotenusa, tá?
Então, no vértice D, que é onde está o ângulo de 90 graus, oposto a ele, eu tenho aqui, ó, o lado que vai de A até C, que é uma diagonal do quadrado, tá? E eu sei que a diagonal do quadrado, ela é dada por L raiz de 2, tá? Então, a medida da diagonal é L raiz de 2. Então, a minha hipotenusa, ela vale L raiz de 2. Se a minha hipotenusa é L raiz de 2, os meus catetos vão ser L e L, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou calcular o seno de alfa. Então, cuidado, ó, o seno é sempre de um ângulo. O ângulo meu aqui é 45 graus. Então, aqui vai ficar, ó, seno de 45 graus é igual cateto oposto. Oposto ao ângulo de 45 graus está o lado L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Corto o L com L. Então, daqui eu tenho aqui, ó, que o seno de 45 graus é igual a 1 sobre raiz de 2. Agora eu vou chegar aqui, ó, e vou racionalizar. Vou multiplicar o denominador e o numerador por raiz de 2. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, seno de 45 graus é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, essa continha minha aqui, ó, ela vai dar raiz de 4, tá? Então, essa continha que você está vendo aqui, ó, você vai repetir aqui o radical, né? 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, essa continha aqui minha final vai dar raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Vou calcular agora aqui, ó, o cosseno. Então, novamente, ó, o cosseno de um ângulo, tá? Então, aqui vai ficar, ó, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente. Bom, uma vez que eu identifiquei o cateto oposto e identifiquei a minha hipotenusa, o outro cateto que sobra é o meu cateto adjacente. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, cateto adjacente vai ser o lado DC, ou seja, ele é adjacente ao ângulo de 45 graus. Então, aqui vai ficar L, que é a medida do lado DC, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Corta L com L, cosseno de 45 vai ficar 1 raiz de 2. Novamente, eu vou racionalizar, tá? E aí você vai ver que eu vou chegar aqui no mesmo resultado do seno de 45 graus. Então, cosseno de 45, ele vai valer aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Vamos calcular agora aqui, ó, a tangente de 45. Então, aqui vai ficar, ó, tangente de 45 graus. Tangente, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Tem um ângulo de 45 graus. Oposto a ele, cateto oposto, o que sobra é o cateto adjacente. Então, o cateto oposto vai valer L, cateto adjacente também vale L. Corto o L com L. Daqui eu tenho que a tangente de 45 graus é igual a 1. Tá? Então, na verdade, dado o ângulo de 45 graus, nessa situação aqui, ó, trabalhando com os lados do quadrado e a sua diagonal, eu consegui achar que o seno de 45 é exatamente igual ao cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 vale 1. Tá? Então, calculei o seno, cosseno e tangente de 45 graus.
Exemplo. Determine o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus do triângulo equilátero na figura abaixo. Bom, aqui eu tenho um triângulo definidos pelos vértices E, F e G, tá? Esse segmento aqui dentro, aqui, que sai do vértice E vai perpendicular até a base FG, ele é chamado de altura, tá? Aí eu tenho que lembrar aqui, que a altura de um triângulo equilátero, ela é dada em função dos seus lados, tá? O triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais. Então, o lado que vai de E até G mede L, de E até F também mede L, e de F até G também vai medir L, tá? Esse que é o triângulo equilátero. Na nossa aula anterior, eu mostrei para você que a altura do triângulo equilátero, além dela ser bissetriz, ela também é mediana, tá? Então, uma vez que o lado FG mede L, de H até G vai medir L sobre 2, tá? E daí, eu mostrei para vocês, né, na aula passada, nós vimos que a altura do triângulo equilátero ela é dada por L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou simplesmente olhar para esse triângulo retângulo aqui, o triângulo definido pelos vértices E, H, G. Então, o triângulo E, H, G, ele é um triângulo retângulo. Ele é retângulo no vértice H, tá? E vou aplicar agora aqui seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui, é focar nesse ângulo aqui de 30 graus, tá? Então, vamos lá aqui, olha. No triângulo retângulo, oposto para o ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, tá? Então, meu L aqui, vai ser a minha hipotenusa. O que sobrou aqui, L sobre 2 e sobrou o meu H, que vão ser, na verdade, os meus catetos. Então, vamos lá. Vou calcular aqui agora o seno de 30 graus. Então, aqui vai ficar o seno de 30 graus. Quem que é seno? Cateto oposto. Vou pegar o ângulo de 30 graus, tá? De frente para o ângulo de 30 graus, tá? Vai estar o meu cateto oposto. Então, aqui, 30 graus. De frente para 30 graus, cateto oposto. Então, o cateto oposto vai valer L sobre 2. Dividido pela minha hipotenusa, que é L. Então, aqui eu vou ter que o seno de 30 graus, divisão de fração. Repete a primeira, que é L sobre 2. Vezes o inverso da segunda, que é L. Então, aqui vai ficar 1 sobre L. Corto L com L. Então, daqui eu concluo que o seno de 30 graus vale meio. Tá? Vou calcular agora aqui, o cosseno. Então, vai ficar quem aqui, cosseno de 30 graus. Uma vez que L sobre 2 é chamado de cateto oposto, e uma vez que L é hipotenusa, o meu cateto adjacente vai ser a minha altura. Então, aqui vai ficar cosseno de 30, cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, aqui vai ficar cosseno de 30 graus. A minha altura, ela é dada em função do lado. Então, quem que é a minha altura aqui? A minha altura é L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Então, aqui vai ficar cosseno de 30 graus,
divisão de fração. Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre L. Corto o L com L. Daqui eu concluo que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Vou fazer agora aqui, ó, a tangente do ângulo de 30 graus. Então aqui vai ficar, ó, tangente de 30 graus. Cateto oposto. Cateto oposto é L sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, que é a minha altura. Tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Tangente de 30 graus. L sobre 2, dividido pela minha altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ficar, ó, tangente de 30 graus. Repete a primeira, L sobre 2, vezes o inverso da segunda, que vai ser 2 sobre L raiz de 3. Tá? Então agora eu vou fazer a continha aqui em cima, aqui, ó. Vou cortar esse L com esse L e vou cortar o 2 com 2. Então aqui vai ficar, ó, tangente de 30 graus. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Agora eu vou racionalizar, vou multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3. E aí eu vou concluir aqui agora que a minha tangente de 30 graus vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, já consegui achar aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Bom, nós vamos fazer agora aqui, ó, os mesmos cálculos, tá? Só que agora, em vez de trabalhar com o ângulo de 30 graus, eu vou trabalhar com o ângulo de 60 graus. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vou olhar para o triângulo retângulo, tá? Ó. Então, eu tenho que saber que a altura do triângulo retângulo é L raiz de 3 sobre 2. Vou trabalhar com o triângulo de vértices EHG, tá? Esse lado meu aqui, ó, de E até G, por ser um triângulo equilátero, ele vai medir L. Aqui vai medir L, que é o lado EF. E de FG também vai medir L. Mas como eu quero só esse pedacinho aqui, ó, que é o lado que vai de H até G, ele vai valer L sobre 2. Tá? E aqui eu tenho o valor da minha altura, que vale L raiz de 3 sobre 2. Só que agora eu vou focar no ângulo de 60 graus. Tá? Então vamos lá. Oposto ao ângulo de 90 graus, oposto, eu tenho a minha hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui agora vai valer L. Já os meus catetos, eu vou ter um cateto que vale H e o outro cateto que vale L sobre 2. Tá? Vamos calcular agora aqui seno. Ó. Então, vai ficar seno de quem agora? Seno sempre de um ângulo, tá? Então, vai ficar quem aqui, ó? Seno de 60 graus é igual cateto oposto. Oposto ao ângulo de 60 graus está a minha altura. A minha altura que vale L raiz de 3 sobre 2. Então, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, aqui vai ficar, ó, seno de 60. Repete a primeira, divisão de fração, né? Ó, L raiz de 3 sobre 2. Vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre L. Corto o L com L. Seno de 60 graus vai ficar raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular agora aqui, ó, o cosseno. Novamente, ó, cosseno de um ângulo, 60 graus.
cateto adjacente. Estou aqui nos 60 graus. De frente para 60 graus, que é a minha altura, é o cateto oposto. Como é que eu tenho um cateto oposto? Esse aqui vai ser o meu cateto adjacente. Então, cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, aqui eu vou ter o cosseno de 60, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Corta L com L, cosseno de 60 graus vai dar 1 sobre 2. E para terminar, vou calcular agora aqui a tangente. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Tangente de 60 graus. Cateto oposto. Oposto a 60 graus, altura, que vale L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Vou trabalhar agora aqui, ó, com divisão de fração. Repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Corta L com L e o 2 com 2. Então, daqui eu concluo que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Bom, meus queridos, vocês podem perceber aqui, ó, que nós trabalhamos aqui com 3 ângulos, tá? Eu calculei seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ou seja, quando eu trabalhei com o quadrado, eu utilizei o ângulo lá de 45 graus. E quando eu trabalhei aqui com o triângulo equilátero, eu trabalhei com ângulos de 30 e 60 graus, tá? Então, o que aconteceu então aqui? Olha, é importante você saber que esses ângulos, tal, de 30, 45 e 60 graus, eles são chamados de ângulos notáveis, tá? E aí você vai perceber o seguinte, ó. Quando eu calculei o seno de 30, 45 e 60, eu cheguei na seguinte expressão aqui, ó. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Já quando eu calculei o cosseno, eu calculei o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 deu meio, tá? E quando eu calculei a tangente, né, raiz de 3 sobre 3, tangente de 30, tangente de 45 dá 1, e a tangente de 60 dá raiz de 3, tá? E aí é lógico, né? Eu comentei com vocês aqui, ó, que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então a tangente de um ângulo nada mais é do que o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Por que eu estou falando isso aqui, ó? Se você pegar aqui o valor do seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, você vai chegar na resposta da tangente de 30. Se você pegar o seno de 45 e dividir pelo cosseno de 45, eles não são iguais? Quando você divide coisas iguais dá 1, que é o valor da tangente de 45. Tá? E o mesmo vale para a tangente de 60. Basta você pegar o seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60. Daí você vai chegar no valor que é a raiz de 3, que nada mais é do que a tangente de 60. Tá? E aí agora, ó, eu volto aqui naquela observação que eu falei com vocês, né? Ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus, tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó, que dado um triângulo retângulo, tal, triângulo retângulo, esse ângulo aqui é 90 graus. Se esse ângulo aqui for alfa, esse ângulo, por exemplo, aqui vai ser beta, tá? Uma vez que a soma desses 3 ângulos é 180 graus,
E como esse ângulo que é reto é 90, eu mostrei para vocês aqui que o valor de alfa mais beta é igual a 90 graus. E aí você vai perceber o seguinte, que agora aqui, ó, o seno de 30 deu exatamente igual ao cosseno de 60, tá? E aí você vai perceber que o seno de 60, ele deu exatamente igual ao cosseno de 30. Por quê? Eles são ângulos complementares. Então, por exemplo, aqui, olha, se você jogar um valor agora aqui para alfa, ó, vamos falar que o meu alfa aqui, ó, vale 30 graus. Então, como é que vai ficar essa expressão minha aqui, ó? Vai ficar seno de 30 graus, que é igual ao cosseno. O alfa não é 30? 90 menos 30, 60. Que foi o que você acabou de ver aqui, ó, tá? Então, é muito importante você perceber que o seno de um ângulo é exatamente igual ao cosseno do ângulo complementar desse ângulo, tá? Então, o que eu quero dizer então aqui, olha, se você pegar um ângulo aqui, ó, alfa igual a 10 graus, tá? O que você pode falar para mim aqui, ó? Que o seno de 10 graus é igual ao cosseno, tá? Mas aqui não é 10 graus? Para 90 faltam 80. Então você pode falar que o seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80, tá? Da mesma forma que você pode falar aqui, ó, se você chutar aqui, ó, que o alfa vale 10 graus, você vai poder falar para mim aqui, ó, que o cosseno de 10 graus para 90 não falta 80 é igual ao seno de 80 graus. Então é muito importante aqui você saber o que são ângulos complementares e saber dessa relação do seno e o cosseno, tá? Então vamos lá. Se você calcular aqui, ó, o seno de 20 graus, ele vai ser exatamente igual ao cosseno. Como aqui é 20, para 90 falta 70, tá? Se você pegar aqui, ó, o cosseno de 40 graus, para 90 não volta 50? Então, o cosseno de 40 é igual ao seno de 50. Muito importante aí você saber essa relação, tá? Bom, esses ângulos notáveis de 30, 45 e 60, é muito importante você saber que essa tabelinha, tá? Essa tabelinha, geralmente em exercício, pode ser que esses valores sejam dados e pode ser que eles não sejam dados, tá? Então, os ângulos aí, ó, de 30, 45 e 60, é muito importante que você saiba essa tabela, tá? Ela vai aparecer em alguns exercícios que você trabalha aí com trigonometria, que envolve aí os ângulos de 30, 45 e 60, tá? Bom, existe uma tabela em livros, tá? Que traz o valor aí de seno, cosseno e tangente para ângulos entre 0 e 90 graus, tá? Então é muito comum também aí, em exercício, aparecer, por exemplo, o ângulo de 70 graus e ele te dá lá o valor do seno, do cosseno e da tangente de 70 graus, tá? E também é muito comum você também utilizar uma calculadora científica, tá? Que aí a própria calculadora científica, ela já vai te dar já o valor aí desse seno, cosseno e tangente do ângulo que você aí estiver trabalhando, tá? Nós vamos falar disso aqui agora. Bom, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a nossa calculadora científica Casio FX 82ES. Quando a gente trabalha com ângulo, eu posso trabalhar com 3 unidades de medida, tá? Que pode ser grau, radiano ou grado. Então, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é definir com qual dessas unidades de medida que eu quero trabalhar, tá? Eu já adianto para vocês que a mais comum de se trabalhar é grau ou então radiano, tá? As mais comuns aí que a gente utiliza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a minha calculadora, tá?
Então eu vou chegar agora aqui, ó, vou apertar a tecla Shift, que está apontado aqui com a setinha de vermelho, e em seguida eu vou apertar a tecla Mod Setup, que é a outra aqui, setinha apontado aqui de vermelho, tá? Quando você apertar essas teclas, tá? Primeiro Shift e depois Mod Setup, vai aparecer na tela da sua calculadora essas 8 opções, tá? Você vai perceber lá, ó, que vai aparecer aqui, ó, o número 3 escrito DEG, o número 4 escrito RAD e o número 5 escrito GRA, tá? Então aqui você tem 3 opções, onde cada uma dessas opções aqui, ó, está se referindo a grau, radiano e grado, tá? Então, se você quiser trabalhar com graus, você vai escolher a opção 3, que é DEG, de degree, tá? Ou então, se você quiser trabalhar com radiano, você vai escolher a opção 4, que é rad. Ou então, se você quiser trabalhar com grado, você vai escolher a opção 5, que é gra, tá? Então, muito cuidado. Eu já vi muita gente errar exercício de trigonometria usando calculadora, porque não verificou qual é a função que está estabelecida na calculadora. O que eu quero dizer? Você pega um exercício que tenha graus, né? E quando você vai usar a calculadora, ela está configurada na função radiano. Então você vai errar o exercício. Como da mesma forma, eu já vi pessoas trabalhar com radiano e a calculadora está habilitada para trabalhar com graus, tá? Então é muito cuidado que você verifique qual é a função que está estabelecida na sua calculadora, para você não errar os seus exercícios, tá? Bom, então o que eu fiz na verdade agora aqui, ó? Aquela tabela de seno, né, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60, eu consigo chegar nessa tabela usando a calculadora, tá? Então, na verdade, eu vou te mostrar como é que eu fiz essa continha agora aqui, ó. Eu vou acionar aqui agora o emulador da minha calculadora e vou te mostrar aqui como é que eu faço essa conta, tá? Então, vamos lá agora aqui, ó. Vou pegar aqui minha calculadora FX 82 ES, tá? Ó, vou zerar ela aqui, ó, para a gente começar. Primeira coisa que eu estou vendo aqui, ó, a minha tabela, os meus ângulos, eles são dados em graus, tá? Ó, 30, 45 e 60 graus. Então, ó, eu vou trabalhar com a minha função, com a minha calculadora, na função graus. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou apertar o Shift, vou apertar agora o Mod Setup. Perceba que apareceu aqui as minhas opções, ó. Como eu estou trabalhando com graus, eu vou escolher a opção 3, tá? Que é DEG, de degree. Então, 3, ó. Então, minha calculadora já está habilitada na função grau. Agora, eu vou jogar aqui na calculadora, ó. Vou calcular aqui, ó, o seno de 30 graus. Então, vou chegar aqui, ó, colocar seno de 30 graus. Vou fechar o parênteses, aperto igual. Deu meio, 1/2, tá? Eu vou colocar minha calculadora agora aqui, ó, para não aparecer na forma de fração, tá? Eu vou habilitar ela aqui para trabalhar com decimal. Então perceba agora aqui, ó, seno de 30 graus. Fecho, deu 0,5, tá? Vou calcular agora aqui, ó, o cosseno de 30 graus. Então vou chegar agora aqui e calcular o cosseno de 30 graus. Fecho parênteses, igual. Perceba que agora, ó, que na calculadora eu peguei mais casas decimais. Aqui na minha tabela, ó, eu estou trabalhando somente com 5 casas decimais, tá? Então aqui na calculadora, ó, ela também me dá o seguinte artifício, ó. Eu vou chegar aqui, ó, apertar aqui o Shift, o Mod Setup de novo, e agora eu vou lá na tecla 6, que é Fix, de fixar. E ela vai me perguntar, ó, você quer fixar 0 ou até 9 casas, tá? Eu vou escolher 5 casas decimais. Então agora, ó, você perceba que o seu cosseno vai dar 0,86603, que bate aqui com a nossa tabela, tá? Vou calcular agora aqui, ó, a tangente
de 30 graus. 0,57735. Tá? Vou calcular agora aqui, ó, o seno de 45 graus. 0,70711. Vou calcular aqui, ó, o cosseno de 45 graus, que deu o mesmo resultado do seno. Vou calcular agora aqui, ó, a tangente de 45. Você vê que ela deu 1. Ó. E agora, né, para completar a tabelinha, vamos conferir aqui, ó, o seno de 60. 0,86603. Vou calcular agora aqui, ó, o cosseno de 60. Deu meio. E vou calcular agora aqui a tangente de 60. 1,73205. Tá? Então, uma vantagem da calculadora é que você não tem que guardar aquela tabelinha. Tá? E aí você vai conseguir calcular na calculadora o seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que você queira, tá? Usando a calculadora, tá? Se não for possível utilizar a calculadora, você vai trabalhar com o seno de 30, 45 e 60, ou então, se o exercício te der algum ângulo diferente de 30, 45 e 60, o seu exercício vai te dar, na verdade, o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo. Tá? E aí agora eu faço para você novamente aqui, ó, o seguinte alerta. Guarde a relação de seno e cosseno para ângulos complementares. Muito importante aqui essa relação, tá? Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exercícios, tá? Trabalhando aí com as relações que nós vimos aí na aula de hoje, tá? Então vamos lá, exemplo. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento óptico para medir ângulos, a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metro do solo, pode-se concluir que, entre os valores a seguir, o que melhor aproxima a altura do edifício em metros é... Então vamos lá então agora aqui, olha. Nós queremos descobrir aqui, ó, qual que é o valor da altura do edifício, tá? Então o que o rapaz aqui fez, ó? Ele pegou o teodolito, tá? Que é um instrumento óptico que é utilizado para leitura, na verdade, de ângulos, né? Ele é muito utilizado para trabalhar com medidas e cálculos que envolvem trigonometria, calcular distância, tá? E aí ele foi, quando ele posicionou o teodolito e fez a leitura aqui da medida, ele percebeu que o ângulo que ele consegue ver o topo do edifício equivale a 30 graus. E aí o exercício fala para a gente aqui, ó, que o teodolito ficou a uma distância do chão de 1,5 metro. Então, se eu quero achar a altura do edifício, eu vou simplesmente chegar aqui e fazer o seguinte cálculo. Ó. Eu sei que essa medida aqui, ó, tá, ó, ela vai valer 1,5 metro. Agora, eu vou descobrir qual que é o valor dessa medida aqui que eu vou chamar de x. E daí, eu vou poder falar que a altura do edifício nada mais é do que o valor de x mais 1,5 metros. Tá? Agora, perceba aqui o seguinte. Ó. Quero encontrar o valor de x. Perceba que esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de A, esse pontinho aqui que eu vou chamar de B e esse aqui que eu vou chamar de C, ele define um triângulo retângulo. Tá? E ele é um triângulo retângulo em B. Por quê? O meu ângulo B ele vale exatamente 90 graus. Então, no triângulo retângulo, eu posso aplicar teorema de Pitágoras e posso aplicar seno, cosseno e tangente. Tá? Então, vamos lá.
de frente para o ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Então, aqui é a minha hipotenusa, tá? Se a distância de A até C é hipotenusa, eu tenho aqui que a medida de B até C vai ser chamado para mim aqui de cateto, e a distância de A até B também vai ser chamado para mim de cateto. Aí perceba que ele falou para a gente aqui que ele posicionou o instrumento teodolito a 200 metros do edifício. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei que a distância de A até B, ela vale exatamente 200 metros. Então, eu sei que essa distância aqui vai valer 200 metros. Então, olha só que legal aqui, olha. Eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Quero descobrir o valor de um cateto e tenho a medida de um outro cateto. E perceba que eu não tenho hipotenusa, tá? Então, vamos lá agora aqui, olha. Ângulo de 30 graus. Oposto para o ângulo de 30 graus, eu vou ter o meu cateto oposto. Se o meu cateto oposto é a medida de B até C, e eu tenho a medida de A até B, que é o meu cateto adjacente, eu vou procurar agora por uma relação que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente. A única relação que fala de cateto oposto e cateto adjacente é a minha tangente. Então, agora eu vou chegar aqui e vou usar a relação tangente. Tangente de alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui vai ficar tangente de alfa. Esse alfa meu aqui, ele vale 30 graus. É igual cateto oposto ao ângulo de 30 graus, x, sobre o cateto adjacente, que vale 200. Vou multiplicar aqui cruzado agora, Então, aqui vai ficar, x é igual a 200, que multiplica a tangente de 30 graus. Então, aqui para terminar o exercício agora aqui, x é igual a 200 vezes tangente de 30 graus. Você vai chegar agora aqui, e vai substituir, tá? Ou seja, você pode ir lá na tabelinha de ângulos notáveis. Quanto que vale a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, tá? Ou então, quanto que vale a tangente de 30 graus? Você pode fazer aqui o uso da calculadora. Você pode chegar agora aqui, calcular tangente de 30 graus, que é igual a 0,57735. Então, você pode chegar agora aqui, substituir 0,57735. 0,57735. Então, agora o que eu vou fazer agora aqui, eu vou multiplicar aqui esses valores. Então, aqui vai ficar 200 vezes 0,57735. Bom, então aqui vai ficar x igual a 200 vezes tangente de 30 graus, que é 0,57735, 115,47. Tá? Esse aqui é o valor do x. Tá? Só que a nossa altura nada mais é do que o valor de x somado com 1,5. Então, na verdade, agora,
quem que é o valor da nossa altura aqui? Ó? Eu vou pegar o valor de 1,5 metros e vou adicionar ao valor de 115,47. Então, mais 1,5. Vou achar aqui que o valor da minha altura é 116,97 metros, tá? Então, o que ele pergunta aqui é o seguinte, ó, o valor que melhor aproxima. Então, o valor que melhor aproxima, 116,97, está próximo aqui de 117. Resposta letra D de dado. Exemplo. De um ponto do solo, um observador vê uma árvore de 9 raiz de 3 metros de altura sob um ângulo alfa. Sabendo que a distância entre o observador e a árvore é de 27 metros, determine o valor do ângulo alfa. Bom, aqui nós temos aqui uma situação, ó, onde um determinado aqui observador, ele fala para a gente que consegue avistar, na verdade, né, uma árvore, tá? E fala que a altura dela é 9 raiz de 3 metros, tá? E fala que ele está a uma distância de 27 metros da árvore. Só que ele fala que ele consegue ver o topo dessa árvore aqui, ó, sobre um ângulo alfa, tá? Então a pergunta que ele fala para a gente aqui é o seguinte, ó, qual que é a medida desse ângulo alfa? Eu quero descobrir qual é o valor do ângulo alfa. Exercício aqui desse tipo, meus queridos, você só vai conseguir fazer se você tiver de posse uma calculadora científica, tá? Você poderia também aí, ó, ter uma tabela de ângulos entre 0 e 90 graus. Mas o correto, para ser mais preciso, seria você trabalhar com a calculadora científica, tá? Então vamos lá então agora aqui, olha. Se você perceber aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de A, vou chamar esse ponto aqui de B e vou chamar esse ponto aqui de C. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo e o ângulo A, né, do vértice A, ele é um ângulo de 90 graus. De frente para 90 graus aqui, ó, eu tenho hipotenusa e o que sobra é cateto. Então aqui eu vou ter aqui, ó, um cateto e aqui eu vou ter um outro cateto, tá? Perceba que de frente para o ângulo alfa, eu tenho a medida que é a altura da árvore. Então, de frente para o ângulo alfa, nós temos aqui o cateto oposto. Uma vez aqui que esse é o cateto oposto, a distância que o observador está da árvore vai ser para a gente aqui o nosso cateto adjacente. Então, perceba o seguinte, ó, eu quero descobrir o valor do ângulo, e para eu descobrir o valor do ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho o cateto adjacente. A relação que fala de cateto oposto com cateto adjacente é a relação tangente. Então, vou chegar agora aqui, ó, aplicar tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui vai ficar o seguinte agora aqui, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto, 9 raiz de 3, dividido cateto adjacente, 27. Agora eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer essa continha aqui na nossa calculadora, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Fazendo a continha aqui na calculadora, ó, eu vou pegar 9 raiz de 3, tá? E vou aqui, ó, dividir por 27. Quando eu faço aqui essa divisão, ó, dividindo 9 raiz de 3
dividido por 27, e eu vou encontrar aqui, na verdade, ó, o valor de 0,57735. Então agora, ó, a pergunta aqui que eu me faço, ó, é a seguinte, ó. Existe um valor de um ângulo, tá? Ó, existe um ângulo que a tangente desse ângulo é exatamente 0,57735. Para eu aqui fazer essa continha, eu vou trabalhar com a função inversa, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou abrir novamente a minha calculadora e vou fazer aqui o seguinte passo. Ó. Eu vou apertar a tecla Shift, tá? E vou descobrir qual que é o ângulo que fez a tangente ser igual a esse valor. E aí eu vou apertar agora a tangente aqui, ó, a tecla TAN, só que como apertei a tecla Shift, que é amarela, eu estou trabalhando, na verdade, com tangente elevado a -1. Então, quando eu apertar aqui, ó, aperto igual. Ou seja, eu estou calculando aqui o valor de 30. Então, na verdade, ó, o meu ângulo ele vai ser exatamente igual a 30 graus. Tá? Bom, observação aqui, tá? Ó, a resposta deu 30. A minha calculadora ela já estava habilitada para trabalhar com graus, tá? Por isso que eu matei a charada aqui que o meu ângulo é 30 graus, porque a minha calculadora ela está habilitada para trabalhar, na verdade, com graus, tá? Então, muita atenção com isso aí, ó. Bom, o nosso próximo exemplo aqui que nós vamos fazer, ele foi retirado do livro do Gelsiese, Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, e esse exemplo ele vai estar lá na página 226. Tá? Ele fala o seguinte, ó, em um trecho de rio em que as margens são paralelas, um morador à beira de uma das margens avista um farol situado à beira da outra margem sob um ângulo de 45 graus. Caminhando 1.400 metros no sentido indicado pela seta na figura, ele passa a mirar o farol sob um ângulo de 60 graus. Considerando raiz de 3 aproximadamente 1,7, obtenha em quilômetros a largura do rio nesse trecho. Bom, então aqui nós temos o desenho da figura, né? Nessa margem aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de ponto A, esse pontinho, nós temos aqui o observador, onde ele conseguia avistar o farol aqui no ângulo de 45 graus. Aí o que ele fez aqui? Ó? Ele caminhou 1.400 metros e chegou aqui nesse ponto B, né? E aí ele conseguiu avistar o farol sob um ângulo de 60 graus, tá? Então ele quer descobrir aqui, ó, qual é a largura desse rio, tá? Você vai ver que de propósito eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou traçar aqui uma reta perpendicular, tá? E ele quer descobrir quanto que vale essa largura do rio, tá? Só que ele quer essa resposta aqui, ó, em quilômetros. É a pergunta dele, ó. Qual é a largura do rio? Bom, então o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Para eu resolver esse exercício aqui, ó, eu vou visualizar triângulos retângulos. Quando eu falo triângulos retângulos, você vai ver aqui que são dois, tá? Vou chamar esse pontinho aqui, ó, de A, esse pontinho aqui de B, esse pontinho aqui de C e esse pontinho aqui, ó, de D. E aí você vai perceber aqui, ó, que você tem aqui dois triângulos retângulos, tá? O primeiro triângulo retângulo aqui que eu tenho, ó,
vamos dizer, o triângulo maior vai ser ACD, e eu tenho um outro triângulo, que digamos o menor, vai ser BCD. E aí você vai perceber aqui, ó, que tanto no maior quanto no menor, o nosso ângulo C, ele vale exatamente 90 graus. Tá? Então, na verdade, ó, o que eu sei aqui do meu exercício? Ó? Ele falou para mim, ó, que a distância que vai de A até B é exatamente 1.400 metros. Tá? Como ele quer a resposta em quilômetros, 1.400 metros em quilômetros, eu vou fazer a conversão aqui de unidade de medidas e vou ver que 1.400 metros nada mais é do que 1,4 quilômetros. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu sei que a distância de A até B vai valer 1,4. Não sei quanto que vale a distância de B até C, tá? Então, essa distância de B até C aqui, ó, eu vou falar que ela mede X, ó, tá? E essa largura aqui, ó, que é a distância de C até D, é a largura do rio, que eu vou falar que nesse caso aqui mede L, que é o que nós queremos descobrir, tá? Então, você vai perceber que o seguinte agora aqui, ó, quando eu olho aqui, ó, para o ângulo de 45 graus, tá? Eu vou ter oposto ao ângulo de 45 graus, L. Então, esse L meu aqui, ó, ele vai ser o meu cateto oposto, tá? Quando eu pego o ângulo de 45, eu vou ter que a distância de A até C vai ser o meu cateto adjacente. E quando eu trabalho aqui com um ângulo de 60 graus, o meu cateto oposto vai ser de C até D, e o meu cateto adjacente vai ser de B até C. Então, perceba aqui, ó, que quando eu tenho um ângulo de 45 ou então um ângulo de 60 graus, eu só consigo utilizar tangente. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou calcular aqui primeiro, ó, duas continhas, tá? A primeira que eu vou fazer aqui, ó, eu vou calcular a tangente de 45 graus, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus vai ser exatamente o cateto oposto a 45 graus, a largura do rio. Cateto adjacente é a distância que vai de A até C, ou seja, nada mais é do que 1,4 somado com x. Ó. Então, meu cateto adjacente, 1,4 mais x. A tangente de 45 graus, tá? Tangente de 45 graus, ela vale 1. Então, aqui vai ficar ó, 1, que é igual a L, 1,4 mais x. Como aqui é uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado. L vezes 1 vai ser L. E 1 vezes 1,4 mais x, 1,4 mais x. Então, para eu descobrir a largura aqui do rio, ó, falta eu achar o valor de x. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, já trabalhei com um ângulo de 45. Vou trabalhar agora com um ângulo de 60 graus. Então, vou ter cateto oposto com cateto adjacente. Tangente de 60 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 graus. Cateto oposto, L, sobre cateto adjacente, que vai valer x. A tangente de 60 pela nossa tabelinha, eu já encontrei o valor dela. Ela vale raiz de 3, que vai ser igual a L
sobre x. Ó. Então, novamente, multiplicando o cruzado aqui, ó, aqui eu vou ter que L é igual a raiz de 3, que multiplica x. Então, agora, ó, eu vou pegar essa primeira equação, que é asterisco, e vou pegar a segunda equação, que é os dois asteriscos, e vou resolver. Então, a primeira equação fala o que aqui para mim aqui, ó? L é igual a 1,4 mais x. A segunda fala que L é igual a raiz de 3, que multiplica x. O exercício nosso fala que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, vou substituir esse valor agora aqui na minha segunda equação. Então, aqui vai ficar L é igual a 1,7 vezes x. Vou pegar agora aqui e vou substituir na minha primeira equação. Quem que é o valor de L? Então, aqui vai ficar 1,7x, que é igual a 1,4 mais x. Vou jogar o x tudo para o primeiro membro. 1,7x menos x. O x positivo passa para lá negativo, que é igual a 1,4. 1,7x menos x, 0,7x, que é igual a 1,4. X é igual a 1,4 dividido por 0,7. Daqui eu vou ter que o meu x aqui vai valer 2. Uma vez que eu descobri que o meu x vale 2, eu chego agora aqui e substituo no meu L. Então aqui vai ficar, ó, L é igual a 1,7 vezes o x, que vale 2. 1,7 vezes 2, 3,4. Unidade de medida, quilômetros. Descobrimos a largura do rio. Bom, espero que você tenha acompanhado o raciocínio. É muito importante agora que você pratique, né, os exercícios. Bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.